Bom dia, queridos, estamos juntos, hoje dia 21 de dezembro, pertinho do Natal, semana do Natal, e novamente estamos juntos com os textos que inspiram para falar agora, nessa semana, do nascimento de Jesus. Semana passada nós falamos do nascimento de João Batista, o que ia abrir o caminho para esse que seria o Salvador. Nessa manhã nós vamos ler a palavra de Deus que conta o nascimento de Jesus e as implicações disso para esse mundo, né? A Marli está dizendo aqui, Marli e também o Egídio estão dizendo um dia de sol lindo, é verdade. O Luiz Fernando está também dando um bom dia. A Reta também com a gente, bom dia Reta, e os demais queridos que estão aqui nas fotinhos que a gente não tem ideia. Vanise também, bom dia, Deus abençoe. A Raquel, direto, estão em Blumenau, que bênção, coisa boa, visitando a irmã e o cunhado, tendo um tempo juntos, coisa boa, né? Muito bem, esses são os nossos queridos que estão aí, também o Almir Machado, a Áurea, né, que tem um dia abençoado, os demais também que eu não consigo ver aqui, mas uma abençoada semana, né, na presença do Senhor. Bom, a partir do dia 24, quem vai estar fazendo as nossas lives é o Josias, né, o pastor Josias, cobrindo aí as minhas férias, vamos tirar uns dias de férias, e depois retomamos as nossas atividades aí para estarmos juntos também. Mas nesse tempo agora nós vamos tirar um tempinho de férias. Então a partir do dia 24 estaremos fazendo esse tempo aí de descanso. Olha aqui, a Ritinha com a gente, a Tânia, a Regina, o Rudibert, a Carla, agradecendo 23 anos de casamento, de muitas vitórias. A Carla, sim, Carla, parabéns. Vocês estão aí caminhando, né, nessa vida. Flávio, você, tivemos o privilégio de pastorearmos juntos lá na PIB de Curitiba. O Flávio e a Carla responsáveis pela área dos surdos, e nós, eu e Cris, responsáveis pela área de adolescentes, depois de células, né? Coisa boa, parabéns, né? Que Deus abençoe, 23 anos de casados, né? Que bênção, parabéns mesmo, viu? Que bom saber que vocês estão bem, né? Eu e Cris vamos completar agora, dia 6 de janeiro, 25 anos de casados, né? Também vocês casaram 2 anos depois que a gente, né? A Dani, hoje é aniversário do Stevens. Uau, olha o Stevens fazendo aniversário, parabéns Stevens, que bênção, né? Mais um ano de vida, né? Parabéns, meu irmão. A Noemi também dando bom dia, o Israel, bom dia, férias ouvindo a palavra, abraços faz tempo que não nos vemos, boa semana. Israel também, Paloma, né? Um bom dia para vocês, já de férias, que coisa boa, viu, Israel? Andréia também, Tibúrcio, Roberta Scheffer com a gente também. Bom, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, e tirar aqui algumas lições importantes desse texto para nós, tá? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto não deu à luz a um filho, e ele pôs o nome de Jesus. É impressionante a narrativa de Mateus, porque ele nos coloca em algumas questões muito interessantes. Primeiro, a questão muito forte de que Deus trabalhando na sua trindade, a trindade divina trabalhando em prol da humanidade. Deus Pai organizando e preparando todo o terreno para a vinda do Deus Filho, e o Deus Espírito Santo, então, dando condição de Maria de ser gerada por ele para que nascesse Jesus. Mas a vinda de Jesus, ela é cercada de respostas para nós, revelação para nós, salvação para nós e sua presença em nós. Por isso o Natal ele tem uma importância na vida do cristão numa data especial, porque inaugura uma nova fase da nossa vida. Primeiro, que nós estávamos, antes de Cristo, a humanidade caminhava num sentimento de abandono, num sentimento de desespero, num sentimento de solidão, porque a lei, e os judeus então eram os que detinham a lei judaica só mostrava o quanto nós éramos pecadores. A lei só nos revelava o quanto nós estávamos distantes de Deus e o quanto merecíamos o inferno. E por isso, esse sentimento de abandono era muito claro, tanto que as profecias vêm: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ou seja, o povo que estava desamparado viu uma esperança. O povo que estava perdido começou a encontrar o caminho de uma resposta. E isso se fez razão para nós na presença de Jesus. Quando Deus se vem e torna carne e habita entre nós, o Deus conosco. Quando ele vem e sai do plano, do plano onde estava organizado, um plano organizado lá do céu, e vem à terra e habita no meio do seu povo. Nasce de mulher, nasce de uma virgem, nasce para cumprir as profecias em Belém, e então ele começa a habitar no meio do seu povo, e depois da sua morte e ressurreição, vem habitar em nosso coração aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador das suas vidas. E o mais importante então é isso, Deus vem habitar conosco. Natal é isso. Antes, nós estamos presos à lei e clamando por um Salvador. E aqueles que criam que viria um Salvador, eles desfrutavam da salvação, porque quem crê é salvo. A crença do judeu no Messias Jesus o dava salvação. Mas agora, a crença, porque Deus se encarnou, a crença de que Deus veio à terra e habitou entre nós, é que traz a salvação. Por isso esse texto é rico e ele é muito bonito, porque ele nos dá a esperança. Deus está no nosso meio. Mas há uma coisa interessante, também vai dizer de que o Filho veio, mas que foi o Espírito Santo quem o gerou. E gerou
e deu o seu nome, Jesus. E o nome Jesus significa exatamente salvação, aquele que é Salvador, né? E aqui, versículo 21 vai dizer, ele dará à luz a um filho que deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não só a esperança de Jesus estar no nosso meio, de Deus estar no nosso meio, não só a alegria da presença de Deus, o Emmanuel, mas também a presença e a salvação do Jesus, que é salvação para o meio do povo. Ele não é só Emmanuel que está entre nós, mas ele é Jesus que salva o seu povo. Ele é Jesus que dá esperança através do livramento do pecado que habita em nós e que é o nosso grande inimigo. Nossa guerra não é externa, nosso inimigo não é externo, não são pessoas, não são sistemas, não são ideologias, não são partidos políticos, os nossos inimigos não são as pessoas que queiram o nosso mal. O nosso maior inimigo chama-se pecado, chama-se carne, chama-se diabo, chama-se mundo. E nós lutamos contra isso, mas não há como vencê-los sem a presença daquele que é o Salvador dos meus pecados. Por isso, Emmanuel está conosco, já nos alivia, já tira esse sentimento de que nós não temos esperança, já nasce uma esperança, mas essa esperança só é numa conclusão, quando a gente tem o Jesus que é Salvador. E por último, quando a gente tem um Deus que nos dá direção, que nos mostra os caminhos, porque quem já não teve que tomar uma decisão na vida e fugir dos planos de Deus, e Deus teve que intervir de modo sobrenatural para falar com você, para te mostrar o caminho. É muito interessante que nós sempre passamos por esse momento de ter que tomar uma decisão importante. Nesse caso, José tinha que tomar uma decisão muito importante. A decisão de abandonar seu relacionamento com Maria e assim, de uma certa forma, tentar diminuir a vergonha daquela situação de uma gravidez quando ela estava prometida ainda em casamento, ou ainda estava como noiva, como chamaríamos no nosso tempo. É um pouco diferente, porque o noivado implicava até que a pessoa podia até morar juntos, mas não podia ter relações sexuais, mas uma implicação de que envergonharia o nome da família dela e dele. Então ele decide fugir dessa situação e desse conflito e desse problema. E Deus tem que intervir, porque não era a vontade de Deus que isso acontecesse. A vontade de Deus era que José reconhecesse Maria como sua esposa e assim então assumisse um compromisso com ela até assumisse um compromisso com ela, mas não tivesse relações sexuais com ela antes do nascimento do Messias, porque ele deveria nascer de uma virgem. Essa terceira situação me mostra Deus revelando seus propósitos para nós, Deus nos mostrando a direção da nossa vida, Deus nos dando sentido, Deus pegando a nossa confusão e a nossa indecisão e a nossa desorientação e dizendo: olha, eu sei o que eu tenho para fazer com você. Eu tenho um propósito para você. Lembra que João Batista tinha propósito? José tinha propósito? Maria tinha propósito? O propósito deles era Jesus. Nascer e cuidar, fazer nascer e cuidar de Jesus. E dar a ele um suporte para que ele pudesse então ser o Salvador e o Deus conosco. Esse Deus que nos orienta, esse Deus que nos traz salvação, esse Deus que está conosco, esse é Jesus. Esse é o Pai, o Deus Pai, esse é o Deus Espírito Santo, esse é o Deus a quem servimos. Então Natal
é uma mensagem de que Deus não deixa você sem a orientação para cumprir o propósito dele. Se você realmente quer cumprir o propósito de Deus na sua vida, ele vai revelar a sua vontade para você. Se você realmente quer ter um sentido e um propósito na sua vida, que seja o propósito dele, e não o seu, os seus sonhos, seus pensamentos, suas vontades, suas atitudes, suas ações, mas a vontade dele, o propósito dele, o Senhor vai revelar de modo incrível que você vai saber. E eu tenho várias histórias de amigos, minhas mesmo, que Deus revelou a sua vontade. E nesse momento, então, Natal é isso. É o momento de você tomar algumas decisões importantes. Decisões que mostram que Jesus é o seu Salvador e que a presença dele está viva no seu e no meu coração. Deus está falando com você, Deus está te desafiando a umas mudanças de vida. Você está em dúvida a respeito da sua espiritualidade? Você já entendeu que o Filho tem dois nomes, o Salvador e Deus presente, que é Jesus e é Emanuel? Essa decisão você já tomou de Jesus ser o seu Salvador e o seu Deus presente? Se você ainda não tomou, que o Senhor revele a sua vontade a você. A vontade dele é que você se renda, que você renda aos planos dele e pare de fugir, mesmo que seja para não causar tanto transtorno. Pare de fugir do propósito de Deus. Pare de fugir dos planos que Deus tem para você, sendo aquele que quer o melhor para você. Ele quer te salvar e ele quer estar com você para te orientar e trazer sentido à sua vida. Se você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda nunca fez uma oração de confissão dos seus pecados, saiba que o Natal representa isso. Você não precisa mais andar sozinho, não precisa tentar resolver sua bronca diante de Deus sozinho. Cristo já resolveu isso porque Ele é o teu Salvador. E você não precisa mais andar sozinho, porque Ele quer andar com você, sendo o teu Deus, o Deus conosco, o Deus em nós. Esse é o texto que me inspira. Não estar sozinhos, nós não precisamos nos preocupar com o nosso destino, porque o Senhor revelou o seu propósito a José. Ele aceitou o propósito, Maria aceitou o seu propósito e Jesus aceitou o seu propósito de morrer por mim e por você e de morar em nós. Por isso, você e eu somos habitação de Deus. Deus habita em nós. Deus é o Emanuel que está conosco. Amém? Aleluia? Que bom saber disso, né? Por isso, quero orar com você nessa manhã. Eu vi aqui alguns pedidos. A Roberta pediu estou com a minha lista aqui. Isso. Pediu pela Ruth e o filho Alex, né? Que estão com Covid. Sim, a Ruth membro da nossa igreja, a Rutinha, e o filho dela, Alex, testaram positivo para a Covid. Vamos estar orando pela recuperação deles, sim, tá? Bom dia, Nívia, aqui, alegria, digo que a mãe está em casa. Olha a Áurea contando aqui da mãe em casa, recuperada e feliz. Deus retribui e abençoa as bênçãos, prosperidade, pelas orações feitas por ela. Graças a Deus, que coisa boa, resposta de oração. Então, vou colocar aqui como caso encerrado, né? Eu tenho aqui no caderninho, tem a data do pedido e tem a data da resposta. Então, aqui eu quero pedidos gerais, outros pedidos, mas outras doenças aqui. Aqui. Muito bem, olha, nós começamos a orar dia 7/12 pela mãe da Áurea e agora 21/12 nós já temos a resposta. Que coisa boa, graças a Deus, Áurea, né?
coisa boa aqui, a resposta de oração da irmã Itaci, né? Vamos orar aqui também pela Ruth e Alex. Tá? Muito bem. Ver se eu não deixei ninguém aqui sem uma resposta. Muito bem. Muito bom. Vamos orar então, né? Agradecendo a Deus pela presença dele conosco. Luiz Carlos Quadrado também está com a gente. E que Deus esteja recuperando também você e a Vera do Covid e dando aí saúde para vocês. E os outros pedidos que a gente tem orado também, sobre o irmão da Gilsane, o pai da Gilsane, também orar pela Lourdes, amiga da Raquel, que está entubada, orar pelas vítimas do presidente Getúlio, chuvas que aconteceram nessas 2 semanas atrás, e também dizer que se você quer fazer alguma doação, né, de água, ou qualquer item, cesta básica, ou item de higiene, nós como igreja não estamos recebendo, mas estamos participando da campanha da Assembleia de Deus Geral, Central aqui da nossa cidade, Blumenau, aqui na Rua São Paulo, em frente à Sênior. Você pode levar seus donativos até amanhã, né? Quarta-feira eles irão para Presidente Getúlio e vai alguns membros da nossa igreja também participar dessa iniciativa, tá? Então, se você quer participar dessa ação, né, você pode entregar os seus mantimentos ou ali na Assembleia de Deus ou até mesmo na prefeitura, porque vai chegar lá de alguma forma. O importante é que chegue lá em Presidente Getúlio. Bom, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é o Deus que nos orienta, nos dirige, nos mostra a sua vontade. Nessa manhã eu quero te agradecer, Senhor, pelos 23 anos de casamento do Flávio e da Carla, suas filhas, a bênção dessa família, tudo que o Senhor proporcionou para eles até agora, em seus ministérios, em suas ações. Que o Senhor os abençoe, os guarde sempre, cuide deles, mostre o seu querer, a sua vontade sempre e os abençoe. Pai, oramos para que o Senhor continue também dando alegria ao coração deles e renovando o compromisso um com o outro. Hoje também o Stevens faz aniversário e nós te louvamos pela bênção, Deus, de ver Stevens comprometido com o Senhor, servo do Senhor, Dani, Noah, essa família tão especial que também o Senhor nos presenteou. Quero te agradecer, Senhor, também pela bênção da resposta de oração da irmã Itaci, Senhor. Está já em casa. Ó Deus, como o Senhor é bom, nós te agradecemos por isso. Ó Deus, continua agindo e cuidando dela para a glória e honra do teu nome. Mas também, Senhor, nós lembramos da Ruth e do Alex, que estão com Covid, assim como tantos outros, Senhor, que estão com Covid. Nós pedimos que o Senhor esteja cuidando deles, restaurando a saúde deles, dando força nesse momento tão difícil. Pai, todos os que estão acamados, enfermos, hospitalizados, aqueles que estão em estado grave, Senhor, os nossos queridos com câncer, que estão vivendo uma luta tão grande, ó Deus, que o Senhor esteja guardando, protegendo, mas trazendo também a cura sobre eles. Pai, nós oramos pelas vítimas de Presidente Getúlio e pedimos, ó Deus, que o Senhor use a sua igreja, use o seu povo para amenizar essa dor, trazer alento a esses queridos que precisam de restauração, precisam, ó Deus, de um novo caminho, que precisam, ó Deus, de direção do Senhor, que eles sintam a presença do Deus vivo, como lemos agora, aquele povo que andava em trevas, viu a maravilhosa luz. Pai, nesse ambiente de caos, Jesus, se revela no meio deles, fala com eles, para que eles saibam que o Senhor é Deus presente. Pai, nessa manhã, ó Deus, do dia 21 de dezembro, nós colocamos diante do teu altar essa preparação do Natal.
um Natal que será um pouco diferente, Senhor, dos habituais, mas que seja um Natal em família, um Natal de perdão, um Natal de restauração, Natal, ó Deus, onde os corações realmente se unem em direção ao foco maior, que é a sua vinda e a presença do Senhor em nós. Pai, que o Senhor abençoe esse tempo e que os encontros familiares sejam encontros marcantes com o Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Um bom dia a todos, queridos. Que Deus os abençoe. Seja um dia abençoado também e uma semana abençoada. Deus abençoe.